escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, que bom que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. A sua presença, ainda que virtual, nos alegra muito. Espero que você seja abençoado por essa aula. E eu queria, antes de mais nada, iniciar com uma oração. Então eu te convido a fechar os olhos em atitude de respeito diante do nosso Deus, para que nós possamos conversar com Ele e pedir que Ele nos abençoe nesta aula de hoje. Vamos lá? Senhor, muito obrigado porque o Senhor permitiu que esta aula acontecesse. O Senhor permitiu que tantas pessoas envolvidas nesta escola dominical virtual estivessem trabalhando para que ela acontecesse. Nós te pedimos agora, em especial, por cada pessoa que assiste essa aula, que ela seja abençoada, ó Pai, não pela nossa retórica, não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos capacita e que é quem transmite a mensagem, ó Pai. Que a mensagem desta lição possa falar profundamente aos nossos corações e a nossa vida possa ser transformada pela sua mensagem. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos estudando a revista cujo título é Tudo sobre Jesus. Nós estamos estudando a revista que fala sobre o Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Ou seja, nós estamos estudando o Antigo Testamento sobre a perspectiva de que ele revela o Cristo do Novo Testamento. Então, a Bíblia não é separada em dois blocos que não se comunicam e não se falam. Muito pelo contrário. Cristo está presente de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia como um todo aponta para a mensagem da cruz. A nossa lição de hoje é a lição número 8, cujo título é O Marido Pactual. O marido pactual? Sim, o marido pactual. E o texto base da nossa lição de hoje está no livro O Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ou Cântico de Salomão. Antes de nós entrarmos propriamente na revista, na lição de hoje, eu gostaria de contextualizar com você o que é exatamente o livro de Cantares, o que é exatamente o livro do Cântico dos Cânticos. Em primeiro lugar, o que significa a palavra cântico? Na verdade, cântico significa, em hebraico, qualquer melodia alegre. Na verdade, ele se refere, muitas vezes, à poesia. E o livro do Cântico dos Cânticos é uma poesia, né? Cheia de metáforas, cheia de palavras com significados que transmitem a mensagem do autor, que se refere ao amor de um homem e uma mulher. Então, a expressão Cântico dos Cânticos se refere ao maior ou melhor de todos os cânticos que já possa ter existido. Uma questão que se coloca a respeito do livro Cântico dos Cânticos é sobre a sua autoria. Quem é o autor deste livro? A tradição judaica, a tradição cristã, atribuem a Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, como o autor deste livro. E veja, uma grande justificativa para esse posicionamento a respeito da autoria do livro é o capítulo 1, versículo 1, que consta lá, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, pronto, está resolvido, a autoria dele. A grande questão é que quando nós pegamos o original, o hebraico, e traduzimos, a tradução poderia também ter sido feita de outra forma. Cântico dos Cânticos,
para Salomão. Então, há uma pequena divergência aqui quanto à autoria, de que Salomão efetivamente é o autor deste livro, ou ele foi feito em homenagem, ele foi escrito em homenagem ao rei Salomão. A grande verdade é que isso pouco importa, isso não tira a importância teológica do livro. Tá? Nós não vamos nos apegarmos tanto a esta questão, mas é uma curiosidade. Quais as características desse livro? Este livro é uma grande poesia. Este livro fala do amor entre um homem e uma mulher. Este livro é uma rapsódia de amor, uma efusão de palavras e sentimento de pessoas que estão experimentando o amor humano com as suas dores concomitantes, prazeres e impulsos sexuais. Este é um livro que fala de todos os sentimentos que o amor entre um homem e uma mulher podem trazer à tona. Alegria, expectativa, excitação, dor, angústia, sofrimento, excitação sexual. Todos esses sentimentos estão previstos neste livro. Na verdade, é um livro para todos aqueles que desejam saber ou querem se lembrar como Deus honra o amor entre o marido e a sua esposa. Ele tem alguns personagens, como uma história de amor. E há dois personagens principais, que é a jovem Sulamita, que é uma jovem do campo, e o seu amado, que é um pastor. E é interessante porque se você fizer a leitura do livro do Cântico dos Cânticos, você vai ver que ela enxerga o seu amado, que é um pastor, com toda a beleza de um rei. E ele enxerga ela, uma jovem do campo, como uma princesa, como alguém que pertence à realeza. Há personagens secundários, como a mãe, os irmãos de Sulamita, os guardas da cidade de Jerusalém e as mulheres de Jerusalém. Há uma característica literária interessante nesse livro, porque há um refrão quase idêntico em 3 momentos no livro do Cântico dos Cânticos. Você pode depois perceber, lá no capítulo 2, versículo 7, no capítulo 3, versículo 5, no capítulo 8, versículo 4, há esse mesmo refrão, destinado às mulheres de Jerusalém. É Sulamita falando para elas. E ela diz quase que exatamente o mesmo sentido nas 3 oportunidades. Não tentem forçar o amor, que ele siga o seu curso natural. A consumação virá no momento oportuno. E essa é uma grande lição a todos nós, porque o que Sulamita está dizendo é que na fase do namoro, na fase pré-nupcial, a excitação e o desejo sexual é muito forte, mas não se deve precipitar as coisas. Não se deve colocar o carro na frente dos bois. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer é o seguinte: não apresse o amor. A consumação, que é o ato sexual, ele virá no momento certo. É uma grande lição que este livro traz, inclusive para nós, jovens, para vocês que pretendem se casar. Vale a pena esperar. Agora, sobre qual amor que este livro fala? Fala sobre o amor entre um homem e uma mulher, aliás, entre o marido e a sua esposa. Mas sobre qual perspectiva? Primeiro, sobre uma perspectiva realista. O autor deste livro sabe como é difícil a espera pelo casamento. Ele também entendia da questão dos desejos, dos sonhos eróticos, da intromissão de parentes, na luta que ocorre quando um casal tenta estabelecer um relacionamento diante da separação física do casal ou diante de algumas adversidades. É interessante porque o autor do livro do Cântico dos Cânticos, ele tem a consciência
de que os seres humanos vivem hoje fora do Éden. Vivem num mundo caído, aonde existe o pecado. E, portanto, ele descreve o amor de forma realista, junto com as dores que existem dentro desse relacionamento amoroso, com o sofrimento que também advém do amor. Agora, o autor também descreve o amor sobre um ponto de vista do ideal, idealista. O amor é belo, né? O amor é lindo, é onde se encontra a profunda satisfação e contentamento do ser humano. O pastor de ovelhas é retratado como o protótipo do amante. O Cântico dos Cânticos nos mostra um mundo no qual o pastor e uma jovem do campo, simples, podem ser felizes e realizados tanto quanto um rei dentro do seu palácio. Na verdade, ao fazer isso, o Cântico dos Cânticos demonstra exatamente qual é o papel da riqueza e do poder no lugar da felicidade. Ou seja, é possível ser feliz, é possível ser realizado no amor, independentemente de riqueza e poder. Quais são os temas tratados neste livro Cântico dos Cânticos? Em primeiro lugar, o amor é um dom de Deus. Este livro é uma poesia que articula o relacionamento entre marido e sua esposa. A intimidade sexual no casamento é um dom de Deus e deve ser valorizada e desfrutada. Segundo tema, a satisfação sexual. O livro demonstra que a plena satisfação sexual só pode ser encontrada dentro de um relacionamento conjugal. E por fim, o terceiro tema. O amor é prazeroso, mas também é doloroso. Isso advém daquela questão que acabamos de colocar, porque nós não estamos agora mais no Éden. Nós estamos no mundo onde nós temos o pecado. Agora, aonde está Cristo dentro do livro do Cântico dos Cânticos? Aonde que entra a cristologia neste livro da Bíblia? Para responder isso, eu quero apresentar para vocês 3 posicionamentos hermenêuticos a respeito do livro do Cântico dos Cânticos. Nós temos 3 interpretações possíveis a respeito de como este livro pode ser encarado. O primeiro posicionamento é uma interpretação alegórica. Veja, o que diz essa interpretação alegórica? O livro é um poema que demonstra o relacionamento entre Deus e Israel, entre Cristo e a sua igreja. Cada detalhe deste livro é visto como algo simbólico de uma verdade espiritual mais profunda. Única e exclusivamente. Então, na verdade, essa interpretação alegórica entende que o livro não fala propriamente do amor de um pastor e uma jovem do campo, mas fala do relacionamento de Deus e Israel e de Cristo e a sua igreja. Cada palavra, cada situação descrita no livro tem uma simbologia alegórica para esse relacionamento de Deus e Israel, ou Cristo e a sua igreja. O segundo posicionamento é um posicionamento literal, ou seja, o conteúdo do livro deve ser interpretado no seu significado nominal, ou seja, ao pé da letra. Cada significado da palavra, o significado semântico da palavra, é este que significa. O poema é meramente uma canção de amor popular, das mais bonitas e melhores que o mundo já conheceu. Mas só isso. Não tem nenhuma lição espiritual ou nenhum conteúdo teológico. O terceiro posicionamento é aquela visão que nós podemos chamar de visão tipológica.
ela reconhece a base histórica do livro, não procura uma analogia em cada detalhe, em cada palavra, reconhece uma analogia no seu esboço principal. Ela reconhece o amor mútuo entre os personagens, mas vai além, considerando também a analogia divina e o seu significado espiritual. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós vamos ficar com essa terceira visão. O livro do Cântico dos Cânticos é um livro de amor entre um homem e uma mulher, e por isso traz lições importantes no nosso relacionamento conjugal, mas também reflete no seu contexto um ensinamento teológico profundo que deve ser aprendido por todos nós. E vejam, qual é esse ensinamento profundo? Eu queria lembrar aqui uma passagem que está lá em Lucas 24, capítulo 27, quando Jesus, ressurreto, após a sua ressurreição, encontra com 2 discípulos a caminho da cidade de Emaús. E o interessante é que esses 2 discípulos não o reconhecem de princípio. Jesus passa a ensinar a esses discípulos, então, expondo as Escrituras e demonstrando que ele está presente em toda a Escritura. Veja o que diz o versículo 27 do capítulo 24 de Lucas. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Portanto, Cantares não pode estar de fora. O Cântico dos Cânticos não pode estar de fora deste propósito de apontar para Cristo. Jesus também está presente no Cântico dos Cânticos. Em que medida que Jesus está presente nesse livro? O livro apresenta um relacionamento amoroso entre o marido e a sua esposa. Uma excelente instrução para o relacionamento conjugal, um padrão cristão. Mas o livro também nos revela e nos ensina sobre o relacionamento de Cristo com a sua esposa. Cristo com a sua esposa? Sim. Cristo com a sua igreja. E veja, não é só no livro do Cântico dos Cânticos que este relacionamento é demonstrado. Em vários outros episódios, a Bíblia faz esta relação de Jesus Cristo como noivo e a sua igreja como a sua noiva. O livro de Efésios, a carta de Efésios, escrita por Paulo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo descreve o relacionamento entre marido e a sua esposa, tendo como referência o amor de Cristo pela sua igreja. É uma das passagens que particularmente me marca muito, porque é onde está escrito: maridos, amem a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Significa que eu devo amar a minha esposa com um amor sacrificial. Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja significa dar a sua vida por ela. Se nós formos para Apocalipse, no capítulo 19, nós temos o grande encontro do noivo com a sua noiva. O livro de Apocalipse, no capítulo 19, descreve as bodas do Cordeiro. É a segunda vinda de Cristo para se encontrar com a sua noiva, com a igreja. Então, o relacionamento de Cristo com a sua igreja, sendo alegoricamente ilustrado como amor entre o marido e a sua esposa, é isso que nos diz o livro do Cântico dos Cânticos. Capítulo 2 do livro do Cântico dos Cânticos, versículo 16, Sulamita, a jovem do campo, ela diz o seguinte:
O meu amado é meu. Vejam que expressão forte e com segurança. Na verdade, isso vai muito além do que um sentimento de posse. Mas isso significa que ela está afirmando que o amado dela e ela estão juntos. A revista nossa faz uma alusão muito interessante, que isso evidencia que eles estão juntos numa comunhão total de bens. E aí no sentido de que bens significa não só as questões patrimoniais e financeiras, mas tudo aquilo que é do amado, o pastor, é dela. E é interessante que os versículos anteriores, que antecedem o capítulo 2, versículo 16, o amado convida ela para estar com ele. Ele diz de forma muito doce: mostra-me o rosto, faz-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o teu rosto é amável. A declaração de Sulamita, o meu amado é meu, é um regozijo, é uma alegria de que toda a beleza, toda a glória do seu amado pertence exclusivamente a ela. E o nosso relacionamento com Cristo? O nosso relacionamento com Cristo também é assim. Pela graça e pela misericórdia de Deus, o Cristo que nos é oferecido no Evangelho, de fato, também é nosso. O meu amado é meu. Jesus, ele é oferecido no Evangelho ao homem. E olha só que interessante. Por conta do pecado que escraviza o homem resiste a Cristo. O pecado, ele impede que o homem perceba toda a beleza que há em Cristo. Veja, não que em Cristo não haja uma beleza, mas porque nós estamos escravizados pelo pecado, nós somos incapazes diante da nossa natureza pecadora de enxergar toda a beleza que há em Cristo. Agora, quando nós somos tocados pela graça irresistível de Deus, através da obra do Espírito Santo, a nossa resistência é quebrada e enxergamos toda a beleza de Cristo. Pela obra redentora, conseguimos enxergar Cristo como ele realmente é oferecido no Evangelho. Um Cristo irresistível, com uma beleza sem tamanho. E isto nos possibilita dizer: sim, Cristo é meu. Eu tenho, e tudo que ele é, eu consigo enxergar. Tudo que ele faz, eu consigo abraçar. Sim, Cristo é o meu amado, e eu o tenho. Em que medida que nós conseguimos enxergar Cristo como totalmente desejável? A partir da fé. A fé abre os nossos olhos para que Cristo seja efetivamente desejável, amado. Ele é o nosso amado, belo naquilo que ele é. Pela fé, nós podemos contemplar toda a beleza da obra de Cristo. Quando que ele se torna o meu amado? Eu disse aqui, quando pela misericórdia de Deus, nós somos alcançados pela graça irresistível de Deus. Quando o Espírito Santo desvenda aos nossos olhos
e nós enxergamos a Cristo como Ele realmente é. O Filho de Deus encarnado. Aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. E a partir do momento que eu tenho como meu único e suficiente Salvador, Ele é o meu amado. E eu posso dizer, o meu amado é meu. Assim como o Sulamita disse a respeito do seu jovem amado. Mas tem uma outra questão aqui. Eu sou do meu amado. No capítulo 6, versículo 3, Sulamita faz outra declaração. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Vejam, o meu amado é meu, mas eu sou do meu amado. É uma declaração forte isso. E olha só que interessante. O jovem pastor não apenas se entregou à amada, mas também a chamou para que ela fosse até ele e para que ela o seguisse. Nós percebemos isso no capítulo 2, onde ele chama a sua amada para vir com ele. O livro é muito bonito, a poesia é muito bonita, cheia de fantasias, cheia de sonhos. E o capítulo 3 representa um sonho que ela teve. Ela acordou e não encontrou um noivo. E o procurou pela cidade até que o encontrasse. É interessante isso, porque aqui nós encontramos um princípio muito importante sobre o nosso relacionamento com Jesus. Na medida em que não basta você dizer Cristo é o meu amado, Cristo é meu. Não basta você entrar na posse de Cristo. Veja bem, é verdade que quando você entra na posse de Cristo, quando eu digo isso, eu me refiro ao fato dele ser o seu Salvador. É verdade que uma vez que você tenha Cristo como seu, você está a salvo para toda a eternidade e não há nada que retire isso de você. A salvação, uma vez concedida em Cristo Jesus, não se perde. Mas a vida cristã significa você ter a Cristo, mas se levantar e seguir a Jesus. Significa levantar e seguir e acompanhar o seu amado. Isso significa a vida cristã. Muitas vezes nós nos deparamos como se estivéssemos acordando no meio da noite, olhando para o lado como Sulamita e não encontrando o seu amado. Muitas vezes nós nos encontramos em algumas circunstâncias, olhamos para o lado e dizemos, aonde está Cristo? Na verdade, Cristo, ele nunca sai do nosso lado. Ele nunca nos desampara. Algumas vezes, talvez, ele deixe que nós tenhamos a impressão que nós não estamos próximos dele, perto dele, para que a nossa vontade de buscá-lo, de segui-lo, seja cada vez mais ardente, seja cada vez mais intensa. Há uma outra declaração aqui de Sulamita que também tem uma implicação na nossa vida cristã. No capítulo 7, versículo 10, ela diz o seguinte: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Esse termo saudade não representa necessariamente que o noivo sente a ausência da noiva, a ausência física. De novo, a gente pode ir
no texto original e vê que é possível outras interpretações. A Bíblia, na versão corrigida fiel, traz o seguinte texto para esse capítulo 7, versículo 10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. A Bíblia, na nova versão internacional, traz a seguinte redação. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Sulamita está afirmando, de boca cheia, com segurança, de que ela é do seu amado e ele a deseja. Na verdade, o que leva a Sulamita a ter uma segurança tão intensa assim para se sentir amada, desejada? Se você verificar os capítulos que antecedem, lá no capítulo 6, do versículo 4 até o capítulo 7, versículo 9, há uma intensa declaração de amor do noivo para a sua noiva. É o noivo falando sobre a sua noiva. E essa declaração de amor é que faz com que ela tenha certeza da afeição dele por ela. Na nossa vida cristã, nós também temos a certeza que Jesus tem por nós desejo, afeição. Porque Jesus deu a maior declaração de amor que um homem pode dar à sua noiva. Jesus deu a sua vida pela sua noiva. Ele tem pela sua igreja, que é a sua noiva, um amor tão profundo, um desejo tão intenso, porque ele a ama, que morreu na cruz por ela. Meu querido, não há amor mais intenso, não há uma declaração de amor mais clara do que essa que Cristo fez pela sua igreja. Por isso, eu posso dizer, eu sou de Jesus. E ele tem por mim grande amor, grande afeição. Eu quero concluir aqui dizendo que para a vida cristã a gente pode trazer aqui algumas conclusões a respeito do livro Cântico dos Cânticos. Esse livro nos orienta no nosso relacionamento com Cristo em 3 dimensões. Primeira delas, autoentrega. Segundo, desejo. Terceiro, compromisso. Este livro revela que o relacionamento de Cristo pela sua igreja é um relacionamento de autoentrega, de um desejo profundo e de um compromisso intenso. Cristo nos deseja totalmente para si. Cristo sente por nós a dor e o prazer do relacionamento conosco. Ele sofreu as dores da morte, da crucificação. Cristo entregou a sua própria vida pela igreja e ainda se dedica a ela como um marido amoroso. A igreja depende de Cristo para ter a proteção e a afeição que toda noiva precisa. A igreja honra a Cristo pelo seu maravilhoso cuidado e busca a sua glória todos os dias. A igreja honra a Cristo pelo seu maravilhoso cuidado e busca a sua glória todos os dias. Finalizando, tanto a igreja como Cristo anseiam pelo retorno de Cristo, porque a segunda vinda de Jesus representa finalmente as bodas do Cordeiro. Assim como Sulamita, durante todo o livro poético do Cântico dos Cânticos, anseia, sonha, deseja com as suas bodas
quando finalmente ela poderá passear ao lado do seu amado como esposa. Assim nós, como igreja, ansiamos o retorno de Cristo, porque finalmente teremos aquela festa descrita em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. Que nós possamos esperar o noivo, amado, desejado, belo, por toda a declaração de amor que ele fez por nós, dando a sua vida na cruz, em união e em amor. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.